Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal onde eu falo as principais notícias da Bolsa de Valores e do mercado financeiro no Brasil e no mundo agora, no novo formato. Então é o seguinte, a gente está na temporada dos balanços trimestrais aqui e com isso o que acontece, né? Como a gente está tendo os balanços trimestrais, esse Giro da Bolsa é especial. A gente está falando das principais notícias e dos principais balanços que soltaram essa semana. Então vai ser muito incrível, segura aí que vai ser foda. Então o Ibovespa abriu a semana aí a 87.395,15 pontos, né? E fechou em incríveis 94.637,6 pontos. Na segunda-feira a coisa começou meio parada, mas a partir de terça-feira começou um rally de alta pesado no Ibovespa. Na semana o índice performou muito bem aí, uma alta de 8,77%, uma delícia como há muito tempo a gente já não via, né? Parece que tiraram ali aquele negócio da gente. Então agora vamos começar aqui. A BR Malls, BRML3, uma das principais empresas aí de shoppings da América Latina, com a participação em mais de 31 shopping centers, uma área bruta aí locável de mais de 1.274,2 mil metros quadrados, uma empresa gigante aí, fundada pela GP Investimentos e a Equity Internacional. Ela liberou aí o seu resultado do primeiro trimestre de 2020. Os números não vieram lá essas coisas, né? Os números foram bastante afetados pela Covid-19, óbvio, né? Tá todos os shoppings fechados, com descontos nos aluguéis dos lojistas em março, porque ou eles dão desconto ou as lojas falem, abril e maio, e com uma redução de custo de condomínio e promoção. Mesmo que o mercado já tivesse esperando alguns números ruins, alguns deles vieram muito abaixo ainda das expectativas pessimistas, com destaque para o desempenho de vendas das mesmas lojas, que teve queda de 13%. Né? Do lado positivo, a empresa manteve os indicadores então de inadimplência líquida em linha com os valores registrados no primeiro trimestre dos anos anteriores. Apesar dos números abaixo das expectativas, o clima é positivo. Com a reabertura gradual dos seus shoppings, deve permanecer o outro lado da balança, ou seja, como os shoppings estão começando a se reabrir, apesar de ter notícia ruim, também tem notícia boa. Por isso esperamos aí um impacto neutro no preço das ações de BR Malls, BRML3 no curto prazo, né? Nem bom nem ruim. A Cosan Cezan 3 aí atua na comercialização e distribuição de combustíveis, produção e comercialização de energia, açúcar, etanol e biomassa, né? Muita gente já conhece a empresa, ela é até queridinha de algumas pessoas, a produtos e serviços com gás e comercialização de distribuição de lubrificantes, transporte e logística de materiais e armazenamento e logística portuária por meio da Cosan Logística. Lembrando sempre que agora eu estou acrescentando essa breve descriçãozinha aí sobre as empresas, então se isso ficou legal, vocês comentem aí, se não ficou legal, eu paro. Então a Cosan divulgou o primeiro resultado do trimestre, os números vieram bons e acima das expectativas em termos de EBITDA, mas abaixo do esperado na linha do lucro líquido. O destaque positivo foi a melhora no desempenho operacional medido pelo EBITDA da Raízen Energia, produção de açúcar, etanol e bioenergia, que foi de 1,5 bilhão no período, a crescimento de 67% em comparação com o primeiro trimestre de 2019. O destaque negativo, então, foi o segmento de combustíveis Brasil e Argentina, com o EBITDA foi de 700 milhões de reais, uma queda de 26% na comparação anual. O resultado da Cosan, apesar disso, né, Cezan 3 foi bom, considerando todo o cenário e a menor demanda por esse tipo de energia que ela produz. A queda abrupta do preço do petróleo no primeiro trimestre de 2020 e o ataque de hackers que foi sofrido pela empresa no dia 11 de março causou uma interrupção parcial das operações da empresa no dia. Agora o seguinte, vocês me pediram e eu fiz então, conversei com a galera da Levante, tá aqui o relatório, ó. VEG tá cara, vamos ver uma análise de quem realmente sabe o que tá falando. A galera da Levante mandou muito bem, o relatório tá incrível e é de graça, é só clicar aqui e baixar que o relatório tá maravilhoso, deixei na descrição. Então a CIA, a CEA-B3, empresa do varejo aí, todo mundo conhece, loja em todos os shoppings, vende cosmética, vende roupa, vende tudo, ela anunciou também o relatório do primeiro trimestre dela de 2020. A CIA registrou uma alta de 53% nas vendas online, né, mas não compensou o varejo da moda. Acaba que as pessoas acabam comprando um pouco mais porque precisa, mas não tem aquela compra ali de impulso que você vai na loja e compra, veste, gosta e leva, né? Então acaba complicando um pouco. Em maio, o e-commerce cresceu 480% na comparação com o mesmo período de 2019. As vendas por aplicativo representam, então, mais de 50% do comércio eletrônico da empresa agora. Então, elas subiram mais de 174% no primeiro trimestre e em abril ultrapassaram um crescimento de 600%. Então, deixando esse ânimo de lado, o presidente da empresa, que é o Paulo Corrêa, ele falou que por mais que os resultados pareçam ali animadores, né, eles são insuficientes para manter o negócio da empresa. Eles não seriam suficientes hoje. A fala do presidente da empresa evidencia as dificuldades enfrentadas não apenas pela CIA, mas por todo o setor das companhias de varejo e vestuário no Brasil.
Então agora a gente vai falar de Braskem, BRKM3, é uma empresa aí que produz polímeros, resinas termoplásticas, poliofilenas, vinílicos, químicos básicos, solventes, entre outros produtos petroquímicos. Ela começou em 2002, ela integrou as empresas Copene, OPP, Triquem, Propet, nitrocarbono e a Polialden pela organização Odebrecht. Pasmem. Então a Braskem divulgou aí também os resultados dela do primeiro trimestre de 2020. A Braskem BRKM5 divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2020. Os números vieram em linha aí com as expectativas em termos de receita líquida, mas abaixo do esperado em termos de EBITDA e lucro líquido, né? A receita de vendas caiu 3% de janeiro a março desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado, chegando a 12,6 bilhões. Na comparação aí com o quarto trimestre de 2019, a receita foi praticamente igual. Do lado negativo, o EBITDA recorrente decepcionou, né? Seja em dólar ou em real. Em dólar, a queda foi de 34% na comparação anual. Isso deve ter se corrigido agora que o dólar caiu muito aí com essa paulada que a gente deu. Após os fracos números reportados no trimestre, esperamos uma reação do mercado levemente negativa aí nas ações da Braskem e BRKM5 no curto prazo. Então agora vamos falar aqui de Alupar, né? Alup 3, uma holding que trabalha aí principalmente com a transmissão e geração de energia elétrica. Ela tem uma concessão aí de mais de 30 sistemas de transmissão que totalizam 7.929 quilômetros de linha de transmissão por meio das concessões com um prazo de 30 anos, localizado no Brasil e uma vitalícia na Colômbia. A Alupar soltou então os resultados dela do primeiro trimestre de 2019, os números vieram bons e sem surpresas, com pouca interferência da Covid-19 nas principais linhas do resultado, devido à dinâmica inerente às transmissoras de energia, ou seja, ninguém para de gastar energia, né? Apesar das fábricas diminuírem as operações, ninguém para de gastar energia por causa de vírus. Então, o principal destaque foi positivo, foi a melhora no seu resultado operacional, medida pelo EBITDA regulatório, que fechou o trimestre em 371 milhões, né? Uma alta de 29,6% e margem de 77%, 16 pontos percentuais a mais que no primeiro trimestre de 2019. Gente do céu. Já o destaque negativo foi o aumento do lucro de apenas 4% abaixo do incremento do resultado operacional. Essa linha foi impactada principalmente pelo crescimento da depreciação e amortização e maiores despesas financeiras de alíquota efetiva a imposto de renda. O resultado da Alupar, a Lup 11, foi bom e sem grandes surpresas. E por esse motivo a gente espera aí um impacto positivo, né, para a Lup 11 no curto prazo. Vamos aqui para as notícias do mercado, né? A gente já falou a parte de relatórios, agora vamos para as notícias do mercado. As ações encontram espaço para subir apesar dos solavancos. Então, em circunstâncias normais, os pregões teriam de ter apresentado solavancos fortes nos últimos dias, mas não foi o que aconteceu, né? Nos Estados Unidos, as ruas foram tomadas por protestos contra a violência policial e a retórica entre Washington e Pequim permanece abrasiva. No Brasil, além do cenário político incerto, os indicadores econômicos mostram o impacto da pandemia, né, sobre a economia real, com queda de 27,2% na produção industrial. No entanto, os preços dos ativos mostram um Brasil mais ameno. Aparentemente a galera não está conectando muito essa crise com a realidade dos números ali. Na terça-feira o dólar caiu 3,25%, foi para 5,21. Hoje já caiu mais ainda, né? Essa notícia é mais da terça-feira ali. Foi a maior queda diária desde 8 de maio de 2018, que fez com que a taxa de câmbio retornasse aí aos níveis do início da pandemia, e o Ibovespa atravessou todo o pregão no terreno positivo, encerrando ao redor de 91 mil pontos ali na terça-feira, maior nível em 3 meses. Então agora vamos de Centauro, a notícia é meia bomba. Centauro CNTO3, a empresa de varejo esportivo, parceria com a Nike, inclusive que eu tenho em carteira, né? Já me deu muita alegria. Mentira. A Centauro fez a definição do preço de oferta subsequente de ações de follow-on. Conforme fato relevante divulgado na noite de quinta-feira 4, a Centauro fixou o preço da sua oferta subsequente de ações em R$ 30 por ação e determinou a adição de mais 5 milhões de ações via lote adicional. O que significa que a captação primária aí chegará a 900 milhões de reais. Com isso, o capital social da empresa passará a ter 241 milhões de ações ordinárias. As novas ações começarão a ser negociadas no dia 8 de junho. Estava todo mundo ansioso esperando esse preço da Centauro e confesso que ele veio acima das minhas expectativas. Então, a oferta é totalmente primária, ou seja, não haverá venda de participação dos atuais sócios. Todos os recursos captados entrarão diretamente no caixa da empresa, tá? O preço da oferta, R$ 30 por ação, ficou 4,8% abaixo do preço de fechamento de quinta-feira, que foi de R$ 31,50. Então agora vamos de JBS SA, JBS S3, venda de produtos alimentícios das marcas Friboi, Seara, Reserva, Swift, Frangosul, Doriana, Delicata e Maturata, hein? Uma empresa gigante, né, do ramo da carne, a maior do Brasil. A maior
do mundo, na verdade, não do Brasil. Executivos da JBS são denunciados, então, nos Estados Unidos, né? Novamente, a galera tem um costume com escândalo, né? No Brasil e no mundo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou nessa quarta-feira executivos da Pilgrims, empresa que é controlada pela JBS. A acusação é de que eles teriam agido para estabelecer preço fixo de venda de aves para os seus clientes em 2012 e 2016, formando um conluio no mercado de frangos e assim obtendo benefícios econômicos com a medida. Entre os acusados estão Jason Penn, CEO da companhia especializada em frangos e produtos associados. Conforme o resultado do primeiro trimestre de 2020, a Pilgrim's Pride corresponde a cerca de 30% do resultado operacional medido pelo EBIT da JBS. É uma parte significativa da empresa. A notícia é negativa aí para os acionistas da JBS e as ações reagiram mal à notícia no pregão da quarta-feira, que foi quando a notícia foi publicada. Então, antes de eu falar aqui o que aconteceu com a Via Varejo, cara, vai lá no meu Instagram, @raulsena, se você ainda não é inscrito, que hoje teve um conteúdo foda lá. Então, Via Varejo, todo mundo já sabe, dona das Casas Bahia e da Ponto Frio, uma das principais varejistas do Brasil, com mais de 1.073 lojas. A gente tá falando dela pra caramba, você pode clicar aqui e ver outras notícias sobre ela. A Via Varejo tem uma oferta de ações a caminho, então a Via Varejo anunciou aí uma oferta subsequente de ações para captação primária de 3 bilhões, segundo fato relevante divulgado na noite de quarta-feira. O Conselho de Administração da empresa aprovou a emissão de 220 milhões de ações ordinárias. A quantidade ofertada poderá ainda ser acrescida de mais 77 milhões de ações. Então ela está querendo captar dinheiro ali no mercado porque está precisando. Né? A oferta é restrita e totalmente primária, ou seja, não haverá venda de participação dos atuais sócios. Todos os recursos captados vão entrar diretamente no caixa da empresa. Além disso, só poderão participar investidores institucionais qualificados e acionistas da empresa. Então ninguém de fora pode entrar. O início do período de subscrição está marcado para o dia 4 de junho e o seu encerramento está previsto para o dia 10. O preço será definido no dia 15 de junho e esperamos aí um impacto levemente positivo no preço das ações de Via Varejo no curto prazo por conta dessa notícia. Então agora a gente vai falar aqui de JHSF 3. O aeroporto de luxo cresce e recebe investimentos. Inaugurado no fim do ano passado para ser o primeiro terminal privado para voos executivos, o aeroporto de Catarina, em São Paulo, viu então sua demanda crescer, em parte pela pandemia. Com a crise do coronavírus e restrições em aeroportos, há uma tendência de migração do público de altíssima renda para a aviação executiva, ou seja, quem tem grana para pagar, né, o cara não vai se importar se o aeroporto está fechado, ele paga um avião e vai. A estimativa da empresa era ocupar a capacidade dos hangares construídos até dezembro de 2020, mas a meta foi alcançada já em abril. Assim, o aeroporto, que já havia recebido um investimento de 700 milhões durante sua construção, está recebendo mais um aporte de 15 milhões. O dinheiro vai ser usado aí para ampliar os números de hangares de 2 para 5. Reabertura das economias anima investidores do exterior. O fim de maio foi agitado pela incerteza do que aconteceria com as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China. A tensão subiu na quinta-feira, 28/5, quando Donald Trump convocou para o dia seguinte uma entrevista coletiva sobre a China, sem especificar o motivo. Temeu-se que a proposta da China de reduzir as liberdades da região semi-autônoma de Hong Kong servissem de justificativa para mudanças no acordo comercial duramente negociado em 2019. Né? Já estava numa treta, já pensaram que iria fazer merda. No entanto, apesar do Trump ter anunciado que retiraria de Hong Kong o status de parceiro comercial privilegiado, ele manteve o acordo comercial com a China inalterado. Como resultado, os pregões subiram na Ásia nesta segunda-feira, primeiro dia útil após o anúncio. Em Xangai, o índice chegou a subir 2,2%, em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou aí mais de 3% e as ações subiram quase 2% também em Seul. Então a última notícia aqui agora, antes disso já se inscreve para você não perder o giro da bolsa da semana que vem. Os IPOs voltam a agitar o mercado nos Estados Unidos. Então as ofertas públicas de ações aí nos Estados Unidos voltaram a animar investidores, né? Tem mais de 5 IPOs previstos para agora. Então aqui a gente vai citar alguns deles, né? A Warner Music, a Zoom Info Technologies, que é aquela empresa ali de meeting e tal, a Applied Molecular Transport, a Planet Therapeutics e a Shift4 Payments. No Brasil, a fila de empresas interessadas em abrir capital chegou a contar 25 empresas que protocolaram seus registros junto à CVM, mas a maioria das ofertas acabou sendo adiada ou cancelada devido à piora nas condições do mercado. Agora deve abrir de novo, né? Tem muita gente investindo. Com o anúncio das reaberturas das economias e o fato das bolsas mundiais já terem precificado parte relevante do impacto nos resultados das empresas, a tendência é que as ofertas voltem a agitar aí os mercados internacionais e os do Brasil. Cara, o giro da bolsa de hoje foi absolutamente só. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar seu like se você gostou e de comentar aqui se você tem alguma dessas empresas. Então, um beijão. Agora vocês não vão me ver desligando a câmera porque esse é um vídeo com edição.